Boa tarde, a graça e a paz. Bora para mais um meio-dia com a Dani. Toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, aqui no Instagram. E depois essa live vai com a gravação para o canal do YouTube, amém? Mas, não sei vocês, mas eu estava com saudades depois de 3 semanas. Estava doente, não pude estar por aqui. Hoje eu voltei e espero que seja um tempo precioso do Senhor juntos aqui nessa transmissão. E bora colocar fogo nessa seara, já que a gente estava 3 semanas sem aparecer, bora deixar o Senhor falar conosco. Não sou mais eu, mas que o Espírito Santo me conduza a partir de agora e que uma palavra dos céus seja hoje ministrada no teu coração, amém? O tema da live de hoje é decisões que mudam a nossa história. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu precisava ou preciso, porque isso é no tempo presente, vai ser no tempo passado e no tempo futuro, tomar decisões, isso sempre me pega num lugar de será se Deus está nesse negócio? Será se eu estou fazendo a melhor opção? Será se a minha escolha está certa? E o tema da live de hoje é para falar sobre isso, sobre decisões que mudam a nossa história. Decisões que nós precisamos tomar, mesmo quando não a desejamos, amém? E o texto base dessa palavra vai estar no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 30, que vai dizer assim, escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças, amém? Muitas das vezes, decisões são mais difíceis quando estamos passando por momentos críticos na nossa vida. Momentos onde a dor, a tribulação, o medo, a insegurança parecem tomar conta de nós. Mas ainda assim, precisamos continuar decidindo. São essas decisões que vão fazer com que o nosso futuro tenha um lugar diferente. Eu vou repetir para quem está me pedindo. Salmos 119, versículo 30, amém? É o eixo da nossa palavra de hoje. E nesses momentos, eu e você precisamos buscar a orientação vinda dos céus, confiar no Senhor, seguir a sua palavra, para que através disso tudo, Ele possa nos guiar nas melhores decisões que nós temos. E exatamente sobre isso nós vamos falar, sobre o que são decisões? A vida ela é feita de escolhas. Todos os dias eu posso escolher estar bem ou não. Todos os dias eu posso escolher continuar ou não. Todos os dias eu posso escolher seguir ou não. Mas todos os dias eu preciso tomar decisões e saber que as decisões que eu tomo geram consequência. A Bíblia diz que o Senhor nos dá autonomia, não livre-arbítrio, tá? Não do jeito que o mundo pensa que é. Mas também nos mostra que há um caminho certo a seguir ou não. Um caminho que nos leva à vida, à bênção, à sua presença, ou um caminho que nos leva à morte. Então hoje o que eu quero junto com vocês é explorar esses caminhos e decisões que se alinham com a nossa vida, com os planos de Deus e com aquilo que vai trazer sobre mim e sobre você transformação e renovação. Hoje eu quero falar de 7 estágios de decisões que nós tomamos na nossa vida cristã e principalmente nesse processo que a maior parte de vocês está passando, que é o processo de restauração de uma aliança, ou que já foi quebrada, ou que está prestes a se quebrar, ou mesmo que você esteja passando por um divórcio dentro de casa, não importa. E dentro desses 7 estágios, hoje eu te sugiro papel e caneta na mão, que você anote e depois pare para refletir. Será se você tem caminhado nesses 7 estágios? Será se você acabou por negligenciar um deles? Ou talvez alguns você nem sabia que eram necessários? Então, vamos embora, a partir de agora, realmente colocar fogo nessa seara. Bora deixar Jesus falar. O primeiro estágio é o desejo de não mais viver da forma em que você está vivendo. Bora para uma enquete aqui rapidinho. Quem aqui deseja mudar a forma em que está vivendo? Diga eu. Eu realmente quero mudar a forma que eu estou vivendo.
Eu realmente acho que eu posso ser melhor como esposa, ser melhor como mãe, ser melhor como filha, ser melhor como cristã, ser melhor em tudo aquilo que o Senhor tem me entregue para administrar. Nós precisamos ter, como cristãos, um desejo contínuo de mudar. O jeito que a gente está vivendo agora não é o melhor jeito, ele pode se tornar melhor. Então, o primeiro estágio é: eu preciso me inquietar e não querer mais viver da forma que eu estou vivendo. Possivelmente vocês estão vivendo algo que eu já vivi. Eu não queria mais viver aquele casamento que eu tinha com o Daniel. Eu achava que o divórcio sanaria os nossos problemas, quando na realidade o que sanou foi viver uma forma diferente ao nosso casamento. Ou seja, não era o casamento, não eram os problemas, era a forma que nós havíamos conduzido o jeito que estávamos vivendo. Então, primeiro passo é: antes de qualquer mudança significativa, eu preciso reconhecer e desejar algo diferente. Ser um melhor marido, ser uma melhor esposa, ser um melhor filho, ser uma melhor filha, ser um melhor pai, ser uma melhor mãe, ser um melhor profissional. Esse é o primeiro passo. Eu quero ser alguém melhor, que todos os dias pode fazer algo melhor, diferente, algo que me leve mais para perto de Deus. Esse é o primeiro passo. E dentro de um exemplo bíblico, a gente vai ver o texto de Lucas, capítulo 15, e aí depois vocês leem com calma, dos versículos 11 ao 32, que vai falar sobre o filho pródigo. Num primeiro momento, ele não quer mais viver com o pai, ele quer sua parte na herança, ele vai viver todos os prazeres do mundo, aquilo que o mundo diz que é prazeroso, que é bom, que é felicidade. Olha que contrassenso. Hoje, uma pessoa que diz: não, eu não quero estar em lugares onde a presença de Deus não faz parte, eu não quero mais viver de farra, eu não quero viver mais de bar em bar, de mesa em mesa, tomando cachaça e cerveja. Eu quero acordar cedo, eu quero ter o meu devocional, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ter tempo para Deus. Quando alguém vê uma pessoa, alguém que vive no mundo, uma pessoa que tem buscado ser mais do Senhor e menos do mundo, começa a ladainha. Ah, mas não sabe o que é felicidade. Ah, depois a juventude passou, vai se arrepender. Como se o que é certo houvesse se tornado errado e o que é errado passou-se a ser certo. O filho pródigo vai viver os padrões do mundo, as vivências do mundo, os prazeres do mundo, mas num determinado momento, aquilo que Satanás entregou com uma mão, roubou com 10. E aí aquele homem que foi viver os prazeres do mundo, se viu sem amigos, sem casa, sem família, sem comida, sem teto. E naquele momento em que ele foi para aquilo que a gente costuma chamar de fundo do poço, ele deseja voltar à casa do pai. Ele não quer mais viver daquele jeito. Ele não quer mais viver naquela dor e naquele sofrimento que ele mesmo procurou. Ou seja, ele disse: a partir daqui basta. Eu prefiro ser empregado na casa do meu pai do que viver da forma em que eu estou vivendo aqui. E aí ele toma uma decisão de voltar para a casa do pai. E eu imagino, a Bíblia não diz, que muitas coisas devam ter passado na cabeça dele. Ele deve ter pensado: como é que eu vou dizer que eu perdi tudo? Como é que eu vou dizer que o meu pai estava certo e eu estava errado? Como é que eu vou ter que reconhecer que eu fiz uma escolha ruim? E ainda assim, ele pegou o orgulho dele, porque quando a gente faz lambança, a gente ainda se sente no direito de ser orgulhoso e dizer: eu vou comer o pão que o diabo amassou, mas eu não vou dar o braço a torcer. Aquele filho pródigo, ele diz: não quero mais comer o pão que o diabo amassou, não, eu não quero mais viver essa vida. Eu prefiro voltar para casa do pai, engolir meu orgulho, engolir o meu eu e dizer: o Senhor estava certo, eu quero ser seu funcionário, mas me deixa ficar aqui, porque eu não quero mais viver a vida de miséria aqui fora. Ou seja, não tem problema você reconhecer que estava errado. Se tomar uma nova decisão significa reconhecer que você estava errado, se permita dizer: me perdoe, eu realmente errei, eu realmente busquei um caminho que não deveria. Não tem, gente, situação que Deus não possa resolver. Durante essa trajetória, cuidando de famílias, cuidando de pessoas, algumas vezes eu ouvi, principalmente dos homens, mas não somente os homens, ok?
dizerem assim, eu adulterei, arrumei uma mulher na rua, minha esposa jamais vai me perdoar, por mais que a esposa diga, eu tô orando, eu quero de volta a nossa família. Na cabeça dele, Satanás coloca a seguinte imposição: não tem mais jeito. Ou então, você é a esposa, você repudiou o marido dentro de casa, o maltratou muito, ao ponto dele dizer, eu tô cansado, eu não quero mais, vida que segue. E aí quando esse marido diz, ok, eu vou embora, você não quer mais, ele efetivamente vai, você pega e diz assim, não era o que eu queria, mas agora eu vou ter que admitir pra ele, vou ter que admitir que eu tava errado, vou ter que admitir. Pra Deus não há impossíveis, gente. Hoje eu olho a minha vida e agora eu tô compartilhando um pouquinho mais do meu dia a dia, ok? É porque existe vida após divórcio. Existe novo casamento após o divórcio. E aqui eu não tô falando novo casamento com uma pessoa, não. Tô falando com o teu marido, com a tua esposa, amém? Esse casamento, ele pode sim ser blindado por Deus. Pode sim haver felicidade onde um dia só foi choro e lamento. Pode sim uma nova história ser reescrita por Deus, independentemente de todo o mal que foi vivido até ali. Há novos recomeços sempre. Não deixe que o inferno diga pra você que tudo que você fez de errado, que a outra parte fez de errado, é um carimbo de não tem mais jeito. Isso é mentira. Segundo estágio de decisões que fazem parte da nossa vida e que mudam a nossa história é posicionamento. O primeiro estágio é decidir ser diferente, fazer diferente. Se antes eu era alguém que não controlava as minhas emoções, hoje eu sou alguém que controla. Se antes eu não sabia fazer um pedido de desculpas, hoje eu peço desculpas com facilidade. Se antes eu não sabia perdoar, hoje eu busco ter um coração perdoador. Não importa o que tenha acontecido. Simplesmente rompa com o que você está vivendo agora e decida viver algo novo. E aí, a partir desse primeiro estágio, o segundo estágio é se posicione nessa decisão de viver algo novo. Uma vez que eu desejei, identifiquei o desejo pelo novo, eu preciso me posicionar de maneira firme, porque toda decisão vai impelir de mim abandonar velhos hábitos, velhas amizades, velhos locais, velhas decisões. Vai precisar que eu seja realmente alguém disposto a viver esse novo. Então eu preciso me posicionar. Se antes eu não sabia me posicionar, agora eu preciso aprender. Então, uma vez que eu desejo, uma vez que eu identifiquei esse desejo pelo novo, eu preciso me posicionar. E posicionamento envolve duas coisas. A primeira é compromisso com aquilo que eu me posicionei. E a segunda é determinação. Porque sim, gente, a vida ela não é fácil, ela não é o parque da Disney. Vai ter dias que vai ser muito difícil, vai ter dias que você vai pensar, eu vou enlouquecer. Vai ter dias que você não quer nem sair da cama. Mas ainda assim, você precisa acordar e dizer, hoje o dia parece estar cinza, mas eu continuo crendo que o sol do Senhor há de aparecer sobre a minha janela. Ou seja, não é sobreviver uma vida eternamente perfeita. Chega disso. Hoje a caminhada cristã tem colocado um peso muito grande sobre as pessoas, aonde dizem para ela, você não pode se sentir desmotivado. Não, você pode. Você só não pode permanecer desmotivado. Você não pode duvidar. Você até pode, mas você não pode permanecer dessa forma. É sobre eu senti, os sentimentos, eles batem na gente. Sem simplesmente pedir licença. Eles simplesmente chegam. Mas eu preciso decidir se eles vão permanecer ou se eles irão embora. Isso significa que nos dias que eu acordo sem motivação, eu preciso olhar para os céus e dizer, Senhor, me recobre da tua presença. Com motivação, sem motivação, com vontade, sem vontade, eu vou continuar comprometido e determinado com a decisão que eu tomei. Um exemplo bíblico dentro do patamar do posicionamento é Josué. No livro de Josué, capítulo 24, do versículo 15, vai dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali ele tomou uma posição clara e pública perante todo
todo Israel, dizendo: eu tenho um compromisso com Deus. Não importa se a terra prometida está cheia de gigantes, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa que venham adversários sobre a nação de Israel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa que a jornada seja árdua e difícil, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele se comprometeu e ele se determinou em fazer dar certo. Uma aplicação prática: tome decisões firmes e específicas sobre a tua vida. Declara publicamente a tua fé e te compromete em viver os princípios da palavra. No dia a dia de vocês, sabe o que isso significa? Quando aquele parente, aquele vizinho, aquele amigo disser para você: vá viver sua vida, você é jovem, tá perdendo tempo em orar por quem não merece, por quem tá vivendo os prazeres do mundo enquanto você tá aí de joelho no chão. Não se importe com a opinião dos outros. O que importa é aquilo que Deus falou com você através dos princípios da sua palavra. Esse é o segundo estágio sobre decisões. O terceiro estágio é decisão de viver o novo. Dani, mas isso não lembra o primeiro estágio? Não lembra o primeiro estágio, amém? Porque uma coisa é eu desejar viver o novo, que é o primeiro estágio. Mas o segundo estágio é eu decido viver o novo e eu vou viver o novo. A palavra de Deus diz que todos os dias a sua graça nos alcança. Sabe o que isso significa? Que todos os dias o novo de Deus é entregue para cada um de nós. Isso significa que desejar viver um novo é o que Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 13 e 14, que vai dizer assim: que Paulo decidiu esquecer o que ficou para trás e a partir dali ele queria avançar para frente, ele queria estar prosseguindo o alvo de uma maneira muito prática. Deixe para trás velhos hábitos, deixe para trás velhas atitudes, deixe para trás velhos pensamentos, acesse o novo de Deus através de uma nova fé e uma nova perspectiva, num modelo muito claro, muito direto. Sabe o que isso significa? Se antes a tua mente era oficina do inferno, agora você vai ter que aprender a blindar a sua mente, parar de maus pensamentos, parar que você não é merecedor da graça, parar de achar que só o outro não presta. Ou seja, precisa haver uma renovação da tua mente. Se antes você era dado à fofoca, meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dizer, eu tenho certeza que assim como eu, você tá de problema até o tampo da panela. Você não tem tempo para estar cuidando da vida de ninguém. Vá cuidar da sua. Que, como eu disse, deve ter problema até a tampa da panela. Então, se antes você era dado ao mexerico, à fofoca, você não é mais essa pessoa. Se antes você mentia sobre tudo e sobre nada, você não é mais essa pessoa. Se antes você era alguém pessimista, você não é mais essa pessoa. Ou seja, primeiro passo, você identificou que você pode ser melhor. Segundo passo, você se posicionou. O terceiro passo, você passa a viver o novo. Todos os dias você toma a decisão. Não, se eu era isso antes, agora eu não sou mais. Se antes eu pensava dessa forma, agora eu não penso mais. Satanás vai tentar dizer pra você: quer enganar quem já? Fala logo. Me conta aí. Quem tu tá tentando enganar? Usando o jeito bem paraense de dizer: sim, mana, tá enganando quem? Aí nessa hora você diz: Satanás, vai pro teu lugar, viu? Que ninguém te chamou aqui nessa conversa. Eu realmente antes era dessa forma, agora eu não sou mais. Você sabe qual é a diferença de o inferno ou o Senhor tá falando com você? O inferno, ele te acusa, ele diz: você tá enganando quem? Você não é assim, você tá pensando mal dos outros. O Senhor, ele nos constrange. O Espírito Santo diz: você acha que tá certo o jeito que você tá pensando? O Espírito Santo nos leva à reflexão. O inferno nos leva à acusação. Amém? O quarto item dos 7 estágios de decisões que mudam a nossa história é o posicionamento de viver as promessas recebidas por Deus. Quando alguém
me disse no passado que eu voltaria com o Daniel e que nós seríamos uma família abençoada, eu olhei e disse assim: rapaz, não me jogue nem praga. Eu não quero nem voltar com esse homem. Ainda mais voltar com esse homem, ser uma família abençoada, né? Vá jogar praga para outro. Esse alguém foi o pastor Antônio. Quando eu não acreditava, ele acreditava que a minha família seria uma bênção. Quando eu achava que o divórcio era o fim, ele dizia: não é o fim. A partir desse fim, Deus faz um novo começo na história de vocês. E com ele eu aprendi que eu precisava me posicionar para viver as promessas recebidas do Senhor. O texto base dessa afirmação está em Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 ao 4. Depois você dá uma lida nele. Aonde Abraão recebe a promessa de Deus e mesmo sem saber para onde ele ia, ele obedeceu e partiu. De uma maneira muito prática, confie nas escrituras e na promessa. Se posicione em obediência, em fé, mesmo quando você não entender os planos do Senhor. Mesmo que pareça, e aqui todos nós temos essa frase do tipo: quanto mais eu oro, pior fica. Sim ou não? Quem aí já disse essa frase? Escreve aí. Quanto mais eu oro, pior eu fico. Quanto mais eu busco, pior fica. Quanto mais eu mergulho em águas profundas com Deus, parece que o meu milagre fica mais distante. Pois é, naquele momento o Senhor estava dizendo para Abraão: olha, sai da tua terra, deixa a tua parentela, que eu irei te mostrar. Ele não disse na hora para o Senhor. O Senhor não disse na hora para Abraão que lugar era, como ia ser a trajetória. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus manda a promessa, mas ele não diz como vai ser o caminho. Ele não diz o que vamos viver, ele não diz as dificuldades que vamos passar, ele não diz os momentos de dor e dúvida que vamos sentir, ele não diz, ele só diz: confia em mim, eu liberei uma promessa, eu só quero que você não se perca do que eu falei. O Senhor havia dito a Abraão: eu te farei pai de multidões, quando ele e a esposa eram estéreis. No caso, sua esposa era estéril, a madre dela estava fechada. E às vezes a gente acha que precisa ajudar a Deus, e Deus não precisa de ajuda. Porque quando a promessa é liberada a Abraão, sua esposa ouve atrás. Não tinha porta naquela época, tá, gente? Ela estava escondidinha. Mas nos dias de hoje a gente ouve atrás das portas e pensa assim: já sei como essa promessa vai se concretizar na minha vida. E a gente tenta dar jeitinhos, e Deus não pediu o nosso jeitinho. Deus pediu que a gente confiasse na promessa, vivesse o propósito, sem se desviar em continuar confiando nele. Então, o quarto item é: se posicione, e de uma maneira prática, confie nas promessas para a tua vida. Tá? Se posicione em obediência, em fé, em perseverança, mesmo que você não esteja entendendo tudo que está acontecendo. Deixa eu te falar algo que aqui é muito, muito, muito importante. Não é uma vez, não são duas, é quase todo dia e diversas vezes eu recebo a seguinte pergunta: como é que eu sei que está chegando o fim do meu deserto? Eu confesso que todas as vezes eu paro e penso, olho para trás na minha história com o Daniel e eu penso: rapaz, eu não consegui identificar não. E quando eu converso com pessoas que já viveram o milagre da restauração, de uma maneira quase unânime, todas elas também não conseguiram identificar quando o deserto estava se aproximando. Na realidade, tem uma característica que normalmente aponta o fim do deserto: fica pior. Não, você não ouviu errado, não. Fica pior. Se a luta tava no grau 10, pode preparar que ela tá indo pro 1000. Foi quando ficou muito difícil, muito pior, Deus me resgatou. E aí, o que eu quero dizer pra vocês? Não é um processo que o olho humano consiga identificar. Deus nunca fala como é o trajeto.
Quando ele tira o seu povo do Egito, da escravidão, e conduz pelo deserto até Canaã, ele não disse como seria a trajetória, ele disse como seria a promessa. Então, só confia. Amém? Quinto ponto, romper é uma decisão. Sim, romper com tudo isso. Romper com o que você pensava antes, romper com os teus comportamentos de antes, romper com decisões que você já tomou e tomar novas decisões, isso é também uma decisão. Romper com o passado, romper com o pecado, romper com tudo que te afasta de Deus é uma decisão consciente e que precisa ser contínua na nossa vida. Exemplo bíblico, Zaqueu, no texto de Lucas, do capítulo 19, do 1 ao 10. Ali, Zaqueu decide, ok? Mudar a sua vida para encontrar Jesus. Ele rompe com o seu passado corrupto. Ele rompe com quem ele era. Ele decide restituir o que ele havia roubado. Ou seja, eu não quero mais ser essa pessoa. Com Cristo eu sou uma nova criatura. E de uma maneira prática, você precisa identificar em quais áreas você precisa romper. Faça uma decisão consciente de mudança. De novo, aqui vale o exemplo. Se você era arrogante, se você era mentiroso, se você era fofoqueiro, se você era enganador, se você era um blasfêmico, se você era alguém sem fé, você precisa romper, e romper é uma decisão. Peça a Deus força e coragem, siga adiante, amém? Penúltimo e sexto item, decisão também é acreditar, ou melhor, crer é uma decisão. A fé ela é uma escolha diária. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Então quando você diz assim, mas fulano não mudou, mas ciclano não muda, Beltrano já aconteceu isso na vida dele, e parece que ele não aprende, que nada acontece, que ele não se convence do pecado. Do coleguinha, deixa que Jesus cuida. Mas o coleguinha é minha esposa, Jesus cuida. Mas o coleguinha é meu marido, Jesus cuida. Olhe para dentro de você. O processo de restauração, ele não acontece no coleguinha primeiro, ele acontece em você. Não adianta você dizer, não, mas eu não estou com a minha família restaurada porque o coleguinha ou a coleguinha não está bem. Não é verdade. Deus pode fazer tudo de uma maneira instantânea. Mas primeiro ele trabalha em você. Então, o que eu quero dizer para você? Fé é uma decisão. Fé é uma atitude. E aí o exemplo que a gente tem nisso é o texto de Marcos capítulo 5, dos versículos 25 ao 34, que vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tomou uma decisão que ela queria ser curada. Ela já padecia daquela doença há muitos anos. Ela já havia gasto todos os recursos financeiros que ela possuía. Ela era alguém que estava à margem da sociedade. Alguém que não poderia ser tocada e não poderia tocar em ninguém. Alguém que não poderia conviver no meio social. Ou seja, ela era esquecida. Ela era um invisível no meio da multidão. E aquela mulher tomou uma decisão ao ouvir o que Cristo fazia. Ela diz, já que eu não posso tocar nele, já que eu não posso falar com ele, já que eu não posso me aproximar dele, quando ele passar, eu vou tocar na orla da sua veste. O que isso significa? Aquela mulher tocou na bainha da roupa de Jesus. Aquela mulher acreditou em tal ponto que se ela tocasse na bainha da roupa dele, ou seja, ela não iria tocar nele, ela ia tocar na roupa para que ele pudesse curá-la. Ela ali tomou uma decisão de fé. Deixa eu te falar algo muito importante. Aquela mulher, se fosse pega tocando em Jesus, ela poderia ser morta. Ali custaria a vida dela. Ela poderia ser lançada para fora da cidade, viver ainda muito mais distante do que a margem da sociedade e poderia ser morta porque ela estava quebrando uma lei mosaica. Ainda assim ela acreditou, ainda que aquilo pudesse custar a vida dela. Ela tomou uma decisão porque ela estava cansada de viver o que ela vinha vivendo há muitos anos. Então, de uma maneira muito prática,
Escolha acreditar que Deus é soberano, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. A fé, ela realmente move montanhas. E por último, e não menos importante, sobre o tema que nós estamos falando, que é decisões que mudam a tua história, obedecer e descansar em Deus também é uma decisão. Algumas vezes, quando nós estamos há muito tempo numa prova e parece que as nossas forças já se foram, ou até mesmo você já chegou naquele estágio que você não sente mais nada, você não sente medo, você não sente dor, você meio que se congelou e se blindou, porque já está tanto tempo naquilo ali. O descansar é uma decisão. Tem vezes que não há mais brechas a serem fechadas. Quer dizer, brecha a gente tem todo dia porque a gente peca todo dia, né, irmão? Mas às vezes não é algo geracional ou qualquer outra numa dimensão muito maior. Às vezes é o trabalhar de Deus no tempo. Toda promessa passa pela prova do tempo. Toda promessa passa pela prova do tempo, porque é o tempo que vai forjar em nós, um tempo aprendendo a esperar em Deus, é que vai forjar em nós um caráter refinado em Cristo. É a hora que Deus tira as impurezas. A Bíblia diz que nós somos forjados no fogo, e às vezes a nossa maior aflição é o tempo. Então, obedecer e descansar é uma decisão. E aí você vai ver que a obediência e o descanso, eles caminham juntos. Se você não for obediente, você não sabe descansar. E se você descansar sem obediência, não vale de nada também. O exemplo bíblico disso é Pedro. Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, Pedro obedece a Jesus e lança as redes novamente. Quando Jesus olha para Pedro e diz, lança a tua rede ao mar, Pedro olha para ele e diz, eu passei a madrugada pescando e eu não trouxe absolutamente nada. E naquele momento, Jesus estava falando com Pedro, que era um especialista. Pedro já era pescador há muito tempo, tinha know-how, ele sabia o que ele estava falando. Ele disse, eu passei a noite pescando, não é agora que o Senhor está me dizendo de dia, porque não se pesca de dia, que vai aparecer peixe na minha rede. Mas Pedro para e diz assim, porque tu estás mandando e eu te obedeço, lanço novamente a rede ao mar. Então Pedro obedece Jesus, mesmo numa perspectiva de que aquilo não ia dar em nada, que aquilo dali, eu imagino na cabeça de Pedro, era mais ou menos assim, tá bom, eu vou obedecer, para que depois não diga que eu não fiz. Eu vou lançar as redes, não vai vir peixe nenhum, para depois Jesus não dizer, tá vendo, você não obedeceu. Não, eu vou obedecer, mas ele vai ver que não vai dar em nada. Sabe aquele eu vou obedecer, mas não creio muito não. Mas Pedro foi lá, obedeceu, confiou, diz para Jesus, é porque a tua palavra me diz, é porque tu tá me dizendo. E a obediência de Pedro trouxe uma pesca maravilhosa. A Bíblia diz que houve uma pesca maravilhosa, tão grande que Pedro nunca tinha vivenciado. Estava fora do horário, fora do tempo, fora da perspectiva, fora daquilo que se acreditava. E Pedro teve uma pesca maravilhosa. Na aplicação diária e prática na minha vida e na tua, sabe o que isso significa? Que eu preciso decidir obedecer em todas as áreas da minha vida. Que eu preciso confiar nele, que ele está no controle. Eu preciso descansar, porque quando ele me disser, jogue a rede de novo, e você disser, mas eu já fiz isso, o Senhor está dizendo, pois é, mas eu quero que faça de novo. Sabe quantas vezes eu escuto nas aulas, nas mentorias, com os nossos alunos, mas eu já fiz de tudo, e realmente eu conheço a vida da pessoa, eu sei que ela já fez muita coisa, e o Senhor está dizendo, não interessa, faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Porque não é sobre a minha perspectiva nem a tua, não é sobre, mas eu já fiz jejum, faz de novo, mas eu já, faz de novo, mas eu brusquei, de novo.
É sobre fazer de novo. Pedro está nos ensinando ali que Jesus disse: não é sobre ti, é sobre a minha palavra. Não interessa se você passou a noite tentando pescar e não trouxe nada. Eu estou dizendo que agora, de dia, com o sol raiando, você vai pescar, obedecer e descansar. Eu e você somos chamados pelo Senhor para uma vida de escolhas. Escolhas que refletem a vontade dele na minha vida e na tua. Decisões que mudam a nossa história. E decisões que mudam a nossa história não são decisões fáceis, muito pelo contrário. São decisões difíceis, decisões que exigem de mim e de você comprometimento, obediência, fé, perseverança. Decisões que não é fáceis, decisões que precisam nos render aos pés dele. Que a partir de hoje você possa pegar essa palavra e faça daqui em diante um marco na tua vida, onde você reconhece no Senhor que você precisa tomar algumas decisões, onde você decide viver o novo de Deus, aonde você rompe com o passado. Romper com o passado não é mandar o cônjuge embora, tá, coleguinha? Mas romper com o pecado do passado, aonde você decide crer nas promessas, descansar e obedecer. Hoje eu te convido para escolher a vida, escolher a bênção e escolher viver com Deus, amém? Até aqui o Senhor falou comigo nessa tarde. Eu espero que de alguma forma o Senhor possa ter usado a minha vida para edificar a tua. E antes da gente terminar, eu quero fazer uma oração com você. Um convite é uma oração. O convite é: faça parte da comunidade Restaurados. Nesse momento nós estamos falando sobre emoções e tem sido um bálsamo do Senhor. Quem é aí comunidade Restaurado, dê o ar da graça, dê um amém aí, diga o quanto que você tem sido edificado. E eu quero orar por mim e por você nessa tarde e dizer: Senhor, nos ajuda, Pai, a tomar decisões que glorifiquem o Teu nome. Nos dá força, Senhor, para romper com o nosso passado e coragem, Jesus, para viver o novo que Tu tens para nós. Que nós possamos, Senhor, nos posicionar de maneira firme em Ti, obedecendo Teus preceitos, confiando nas Tuas promessas e glorificando todos os dias o Teu nome. Muito obrigado, Pai. Amém. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e eu vejo vocês por aí. Eu tô devendo conteúdo sobre mesa aposta, mas eu prometo que a partir da semana que vem eu vou começar a falar de uma maneira mais didática, ensinando vocês, amém? Um beijo, a paz do Senhor.